E agora daremos início ao primeiro painel com o tema desperdício. Convidamos novamente Roberto Rodrigues ao palco para mediar o painel. Bem-vindo de volta. Chamamos também o vice-presidente da BASF, Eduardo Leduc. O superintendente da Abras, Márcio Milan. O presidente executivo da BPA, Francisco Turra. E a doutora em Engenharia Agronômica da CEAGESP, Anita Gutierrez. Agora é com vocês. Bom, vou explicar como é que é a mecânica do painel. Passarei a palavra a cada um dos debatedores, que falará entre 5 e 7 minutos sobre um tema da sua preferência, e eu vou procurar provocá-los um pouquinho. Depois tem um pequeno debate entre o pessoal do painel, rapidamente, e passarão a palavra para o plenário. Vocês encontrarão aqui um caderninho e uma caneta, na qual poderão marcar sua pergunta, e as moças estarão recebendo as questões que virão, então, para o palco, vocês pedidos pelos debatedores. Combinado? Então, esse é o modelo nosso. Vamos começar. Vou pedir aqui autorização ao Turra, ao Leduc e ao Mário, para passar a palavra primeiro para a única dama do painel, que é a Anita. Anita, vou te provocar um pouquinho, né? O tema desse painel é o tema desperdício, perda e desperdício. Os números que são citados em levantamentos de toda a ordem assustam. 30%, 40% de perda e desperdício. Você poderia dar uma ideia do realismo dessas questões? Bom, acho que está dentro dos mitos e fatos, né? Bom, eu trabalho com frutas e hortaliças, né? É um setor bastante diferente, né, de soja, milho. Nós estamos no hortinegócio, não no agronegócio, né? E é um produto extremamente perecível, né, que o produto que sai do produtor é o produto que chega à mesa do consumidor. Nós não temos um elo coordenador de cadeia. Esse número de 30%, eu não sei de onde saiu. De fato, existe perda, a perda é grande. Existem alguns estudos que foram feitos. Eu conheço um de tomate, que era dano pela caixa K, né, que é a embalagem ainda mais utilizada. E aí dava 30%, mas não podia dizer que aqueles 30% tinham ido para o lixo. Hoje, nós temos... existem diferentes tipos de perdas, né? Você pode ter perda que vai para o lixo, a perda de valor, que é extremamente importante, no nosso caso, o produto amassado, tal, é direcionado para outro nicho de mercado, e perde valor. E tem uma outra coisa extremamente importante, que é a perda de água. O produto, as frutas e hortaliças, quando são colhidas, ela tem entre 85% a 95% de água, quer dizer, 1 quilo de fruta tem 900 gramas de água, né? E elas vão perdendo água à medida que elas são introduzidas, né? Depois da colheita, ela vai perdendo água. E isso aumenta o seu metabolismo, tem todo um processo bioquímico que leva ao amolecimento, à senescência, a essa perda de água. Bom, falando de perdas, a CEAGESP recebe
Ceasa de São Paulo, aqui, recebe todo dia em torno de 11.000 toneladas por dia. E nós temos, então, um controle na entrada de quanto produto entra e pagamos a coleta de lixo. Então, desses 11.000 toneladas, saem 150 toneladas de lixo, e a gente acha que em torno de uns 70% é produto, né? Então, se fosse tudo lixo, né, porque você tem resto de caixa, palha e tal, dá 1,3% do volume que entra, vai para o lixo. Ninguém pensa que o comerciante de frutas e hortaliças vai jogar no lixo aquilo que ele pode comercializar. Você quer que eu continue? Mais um pouquinho. Não. Bom, uma coisa que é extremamente importante, a melhor qualidade do produto acontece no momento da colheita. Essa qualidade depende da tecnologia que o produtor usa, da aptidão agrícola da região dele, né? De São Pedro, né, que ele vai ter. Então, ele vai ter vamos dizer que ele vai ter boa qualidade no momento da colheita. A partir daí, a gente só consegue conservar essa qualidade, nunca melhorar. Os principais problemas que levam à perda são referentes ao manuseio inadequado. Então, nós temos vários estudos feitos com o pessoal da Exalc, lá do Departamento de Fitopatologia, mostrando que a maior parte das podridões que acontecem pós-colheita são devidas a ferimentos. Ferimentos que permitem a entrada de micro-organismos e aí viram podridões. Aí você tem uma quantidade grande também de danos mecânicos, vamos dizer, amassamentos. Você tem danos mecânicos que podem causar ferimentos e tem danos mecânicos que amassam, por exemplo. Aí aceleram o metabolismo. Quando a planta... Tem alguma medida disso, Anita? Tem. Eu tenho vários estudos sobre isso. Tem um que a Lília Amorim, que é professora lá de Piracicaba, fez junto com a gente lá. Você tem, assim, 40% dos frutos têm danos mecânicos, de pêssego, né, que é um produto altamente... Mas temos estudos com mamão, com morango, com goiaba e tal. Então, aí você tem uma parte... Nós fizemos, inclusive, ponto a ponto. Por exemplo, você tem 8,5% dos frutos, depois da colheita, já tinham danos mecânicos. Aí passou pela máquina de classificação, aí 26% tinham dano mecânico, né? Então, você tem... E aí você tem danos, né? Você começa a ter... um produto mal classificado, que o tamanho não é homogêneo, que chega ao mercado, o atacadista reclassifica. Aí, no varejo, que é um dos nossos grandes problemas, eles despejam o produto na gôndola, né? Então, aí é um desastre. Depois da colheita, o fruto perde o suprimento de água e de nutrientes e perde a refrigeração natural de quando ele está na planta. E ele passa a ser colocado um junto com o outro, aí aumenta a temperatura, o metabolismo se eleva e a senescência também. Existe uma grande relação entre temperatura e perda de tempo de prateleira. Então, obrigado. Os números são impressionantes mesmo, né? Isso na área de hortifruti e granjeiro. Grão é a mesma coisa, perde na colheita, perde no transporte, perde na armazenagem, perde no manejo. Mas você me fez agora despejar no Márcio Milan, na gôndola dele, um problema adicional aí. O que você me conta, Márcio? Desperdícios na sua área, supermercado. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Acho que é uma iniciativa bastante louvável da Jovem Pan trazer um tema dessa natureza para um debate, que é um assunto que nós, dos supermercados, que vem trabalhando já há algum tempo, e à medida que esse estudo vem avançando,
não só a questão da preocupação, mas ele traz 2 pontos que nós estamos trabalhando. O primeiro, nós somos o final da cadeia, somos nós que temos o contato com os consumidores, e aí vem a primeira oportunidade que eu diria, talvez iniciando pelo fim, não pelo começo. São 28 milhões de consumidores que vão ao supermercado todos os dias. 28 milhões de consumidores. É onde se pode fazer uma comunicação, vamos dizer assim, mais adequada ao consumidor, até de uma forma transparente. Mas, falando agora em termos de números, e aí eu estou falando aí de todas as seções do supermercado, nós temos um trabalho que nós fazemos junto ao supermercado para medir as perdas que ocorrem no seu processo depois que os produtos entram nas lojas. E esse número é um número bastante grande, que muitas vezes ele é muito maior do que o lucro apresentado pelo supermercado. Nós estamos falando de 1,96% da venda de perda ou de desperdício que ocorre na operação do supermercado. Quando nós analisamos esse número, pegando, por exemplo, geral, 1,96. Quando nós olhamos a questão do hortifruti, nós estamos falando de 6,5% de tudo aquilo que é vendido de hortifruti, ele é perda, ele leva perda. Mas nem tudo isso a gente pode levar por esse lado, mas tem um fator bastante relevante quando também nós falamos de fruta, legumes e verduras e quando nós falamos de segurança alimentar, não segurança do alimento. Em 2012, a participação de fruta, legumes e verduras nos supermercados eram de 6,5%. Isso 2012. Em 2016, esse número bateu 9,5% da venda. Então, o que isto leva? Primeiro, mesmo com essa perda, de um lado, vem crescendo o volume, e isto é bom para a alimentação mais saudável, mas trouxe uma outra reflexão grande, que foi entender esse processo produtivo na cadeia. Eu posso dizer que o segundo item mais de perda é a questão da padaria, depois a questão do açougue, peixaria, assim por diante. Mas vamos pegar a questão, para entender um pouquinho esse movimento da cadeia, das frutas, legumes e verduras. Hoje já existem empresas aqui de supermercados que têm programas, não só nacionais como internacionais, de reconhecimento de fornecedores de frutas, legumes e verduras que trabalham o desperdício. Inclusive, esses fornecedores, ou esse fornecedor, recebeu o prêmio internacional sobre isso. Então, é uma preocupação constante. Agora, durante muito tempo, e aqui colocado até pela doutora Anita, a operação do supermercado era aquela que se colocava o produto ou despejava o produto na gôndola. Esta é uma preocupação que nós estamos tendo e trabalhando junto ao setor produtivo para quê? Para melhorar 2 pontos. Primeiro, as embalagens que precisam estar adequadas para o consumidor, quer dizer, já sair do setor produtivo e direto para o consumidor, e pegando o exemplo aqui também da questão do tomate hoje, que é uma cadeia que já vem organizada em termos de embalagem adequado, não só para um tipo de supermercado, mas na medida também em que os canais de distribuição, eles se modificam. Por exemplo, hoje você tem um grande desenvolvimento das pequenas lojas, que nós chamamos de conveniência, ou mini mercados, que nos próximos 2 anos aí tem um crescimento aí de mais 1.000 lojas desse tipo no mercado. Então, a indústria, e falando do produtor, precisam ter as embalagens mais adequadas. Então, nós estamos fazendo a ligação e o elo entre a cadeia. Quer dizer, estamos indo ao setor produtivo, discutindo com eles essa forma que há necessidade de adequar a embalagem. E aí também, compartilhando aqui com a doutora Anita, a gente sabe que tem um trabalho muito grande em relação ao manuseio mínimo do produto, que é o produto sair direto e ir para a gôndola. Um outro ponto que nós estamos trabalhando agora é a questão, por exemplo, dos citros de mesa. Então, nós estamos falando de laranja,
Estamos falando de tangerina, estamos falando de limão. Banana não é o citro, mas vai entrar na sequência. O que a gente observou ao se aproximar da cadeia? Nós identificamos que 20% de tudo que é produzido dos citros de mesa é descartado no próprio local. E procurando entender esses números, porque esses números nós não tínhamos conhecimento. O próprio local, que é o consumidor? Não, é descartado no setor produtivo, que é problema de colheita, problema de manuseio, isso já fica lá. Então, essa é uma informação que não se tinha na cadeia. Então, nós estamos se aproximando desses setores produtivos, estamos começando com citros de mesa, tomate, e daqui a pouco estamos chegando à batata também, para ver o que nós podemos fazer para melhorar isso. Eu vou dar um exemplo de algo que fizemos aí na época do ministro Furlan, o problema da carne suína, porque nós também tínhamos um paradigma aqui que carne de porco faz mal, mas carne suína não faz mal. E nós conseguimos, em 4 anos, de uma forma de comunicação, só a comunicação junto ao consumidor, elevar em 4 quilos per capita o consumo de carne suína no país, saindo de 10 quilos para 14 quilos. Então, eu coloquei no início e coloco agora que o supermercado são uma forma de comunicação exatamente para trabalhar a questão do desperdício, não só na cadeia, mas também junto ao consumidor. Márcio, você falou que hortifrutis, 6,5% de desperdício no supermercado. Você falou que carne é mais do que isso? Não, a carne é um pouco menos. A carne está em 3,5%. 3,5%? 3,5%. Ok. Bom. Turra, como o assunto acabou com carne aqui, eu vou passar para o seu tema carne fraca, pensando em perdas do país, perdas dos produtores, em relação a esse tema. O que você conta para a gente sobre a carne fraca e o setor de carnes, perda de desperdício? Bem, em primeiro lugar, a carne é forte. A carne não é fraca. A carne brasileira é muito forte. Mas eu queria fazer antes uma colocação que eu acho importante. Jovem Pan se preocupando com um tema fundamental. Porque se há alguma coisa que é sólida nesse país, que não deixa dúvida a ninguém nesse país, é que nós somos a grande reserva na produção de alimentos para o mundo. E eu não estou dizendo porque me contaram ou eu li. É porque a gente, andando, vê e sabe que é isso mesmo. Por problema climático dos outros, problema hídrico, muitos estão deixando de fazer agricultura, de produzir alimentos. Eu cito o caso da China, por exemplo, da proteína animal. Nós éramos o 3º produtor de aves do mundo. Ano retrasado passamos, e parece algo impossível, mas, efetivamente, problema hídrico e sanitário está fazendo com que a própria China dependa muito do Brasil. O Brasil é visto não só pela OCDE, mas pela FAO, como uma grande reserva na produção de alimentos do mundo. E, por isso, a carne é muito forte no Brasil. Roberto, outro tema que eu queria também comentar é exatamente sobre o desperdício. Que pena a gente saber que nós, Brasil, jogamos na lata do lixo 15 milhões de toneladas de alimentos. 15 milhões. Daria para abastecer, para matar a fome, de 19 milhões de brasileiros, ou seja, quem for, de algum lugar desse mundo que tem 800 milhões de famintos e 2 milhões de pessoas subnutridas. Que pena. Então, o Brasil tem que contribuir com isso. Por isso é que nós reagimos ao episódio da carne fraca. Eu quero deixar aqui alguma coisa muito clara. A história não é de hoje. 40 anos para abrir mercado, vendendo. Os mercados mais sofisticados do mundo. Japão não compra carne de frango dos Estados Unidos e compra do Brasil. A União Europeia, idem, porque eles conheceram uma carne diferenciada de um país tropical, que tem um produto diferente. É muito difícil fazer agricultura, produzir proteína num país que tem uma média climática de 5 graus negativos, como a Rússia. A China, 6, sem recursos hídricos, eu falei,
Então, Roberto, foi criminoso a gente não é fazer a operação. A operação é uma coisa boa, porque nós vamos para o mundo dizendo que a nossa carne é saudável. Vocês compram carne de um país que não tem gripe aviária, que não tem peste suína africana clássica, que não tem hoje febre aftosa, de um país que está livre de enfermidades, que o mundo está cheio dessas enfermidades. Nós vamos, falamos, e por isso nós queremos que num país global como o nosso se controle. A operação é boa. Agora, dar margem a ver manchetes brasileiras saindo pelo mundo afora. Brasil vende carne podre. Brasil vende carne contaminada. Mas como? Sair do Brasil? Que responsabilidade! Se toda carne que sai é fiscalizada pelo importador, por amostragem, seja pelo que for, e aqui no Brasil cumprindo as melhores práticas e regras, carne admirável de algum recanto, seja ela qual for, de aves, suínos, bovinos, os mitos se foram. Então, o que nós fizemos foi nos contrapor. Não contra a operação, é bom depurar, mas generalização, meu Deus, que estrago. Agora a pergunta, mercado interno. É óbvio, quando o pessoal viu o desemprego, empresa fechando, a gente vende 83 milhões de dólares por dia, nós, da BPA, aves e suínos, vendendo num dia menos de 100 mil dólares. E ainda me diziam, não tem estrago. Então, para o Brasil foi fácil, porque o Brasil comprou como se tivessem apunhalado o Brasil. E aí passaram até comer carne, eu acho, de madrugada ou tomando café. Enfim, foi a reação brasileira. Lá fora, o estrago foi grande. Cheguei da Embaixada do México, Roberto, e o embaixador me disse, aqui uma manchete última foi essa, o Brasil é uma ameaça à sanidade da proteína animal do mundo. E aí? E aí? Em outros lugares onde nós fomos, o Brasil questionado, colocado em xeque, não tanto pela dúvida, mas porque quando o Brasil rompe uma barreira para entrar, há alguém que se indispõe lá dentro, que é o produtor local, que aproveita a primeira oportunidade para dizer, viu, para quem você abriu? 74 dos 150 países que abriram portas para nós, fecharam num primeiro momento. Fecharam. Suspenderam temporariamente, alguns desdenhando, outros menos por necessidade. E nós, Ministério, Governo, explicando tecnicamente, mostrando que era tudo absurdo, injusto, carne da cabeça jogada também como uma carne ruim, péssima, quando é uma proteína especial, está aí o Ital que desmentiu, e uso de ácido, que é vitamina C, enfim, denegriram a imagem do produto brasileiro e, tecnicamente, nós fomos reconstruindo. Como está hoje? Apenas 6 continuam com dúvida, suspendendo. 3 países? 74, Roberto. 3 países? 6 países. Nenhum de expressão, mas para nós todos são de expressão, porque é bom que a imagem perdure boa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é interessante a própria Jovem Pan, quanto espaço bom nos deu para chegar a esclarecer aqui, lá fora, a imprensa internacional. E o que veio a nosso favor, diga-se de passagem, foi a história. Foi toda uma tratativa do Brasil de cada mês, cada hora aprimorar, preparando os agentes, trabalhando bem o produto, escolhendo o melhor, fazendo o melhor. Mas também a desgraça que hoje paira sobre muitos países que noticiaram a própria OIE, Roberto. 60 países... OIE é a Organização Internacional de Epizootilias. 60 países do mundo têm gripe aviária, influenza aviária. Entre eles, Estados Unidos, entre eles o México, países grandes, médios, pequenos, a Ásia infestada de peste suína clássica africana. Então, onde nós íamos, alguém dizia, pois é, a gente precisa do Brasil. Nós queremos carne brasileira, mas nós temos que superar isso aí, pedindo para a gente explicar. Então, vocês que são, como eu,
brasileiros, torcedores, para que isso tudo dê certo, por favor, vamos ajudar bem na comunicação. De saber mostrar o que nós temos de precioso. Urra. Então, uma pergunta para a gente terminar aqui a tua parte e passar para o Leduc. Nós perdemos o mercado, as exportações antes da crise, voltaram o mesmo volume ou não voltaram o mesmo volume até hoje? Boa pergunta. Há 10 anos, nós vínhamos num crescendo, desemprego nenhum, e crescendo todos os meses, com um país a mais, crescendo. China chegando a comprar 10.000% a mais de suínos no ano passado. Mais de 140 países comprando? De 150 países abertos, 74 fecharam. Mas vem melhorando. Agora, o estrago aconteceu. Abril, a gente vendeu de 420 mil toneladas no ano anterior, mesmo mês, 98 a menos no mês passado. Claro que a gente vai indo, é um trabalho de recuperação gradativo, lento, e eu aposto na sanidade e na qualidade, e vai dar certo. Obrigado, Tur. Olha, gente, agora eu vou passar a palavra para o Leduc, e depois dele falar, já vou entrar com um debate com a plateia. De modo que vocês podem ir preparando perguntas que as meninas vão recolhendo agora. Leduc, a BASF tem sido uma empresa multinacional que tem apoiado o produtor rural brasileiro, inclusive publicamente, com programas interessantes na mídia, no carnaval, etc. Como é que você olha o tema desperdício ou perda na questão dos insumos para o agronegócio brasileiro? Bom, bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, também parabenizar a Jovem Pan e, repetindo as palavras de Ronaldo Caiado, estamos falando com a sociedade. Esse é o grande diferencial desse evento. O setor produtivo é convicto e valoriza tudo o que tem sido feito no setor. E o que nos falta é um diálogo correto com a sociedade, então parabenizo a Jovem Pan por essa iniciativa. E também, pegando as palavras dos colegas aqui, muitos falaram de mitos e fatos, né? E o tema da Jovem Pan são mitos e fatos. As pessoas acreditam em muitos mitos e nós carecemos, em nosso país, dos dados, dos fatos, para contrapor mitos que, por ideologia ou porque uma visão antiga, né, não foram contrapostos com a realidade de uma agricultura moderna, de uma situação, de uma sociedade urbanizada e mais moderna também. São paradigmas, né, que a gente, como empresa, vive de estar trabalhando o Brasil hoje, dentro da empresa que eu trabalho, da BASF, é o país mais importante dentro da cadeia de insumos, ou, no nosso caso, defensivos agrícolas do setor agro. E a gente convive com vários paradigmas nesse país. Defensivos, né, e tecnologia, aceitação da sociedade, né, e também com os paradigmas da perda e desperdício. Como é que você tem um país que mais produz, né, e já entramos entre os países que mais produzem alimentos do mundo, mas, infelizmente, já estamos entre os países que mais desperdiçam alimento do mundo. Saímos do mapa da fome, há poucos anos atrás, o Brasil, na América Latina, o Brasil não está mais no mapa da fome, estamos no mapa do desperdício e da obesidade. Como é que a gente entende isso e explica isso para a sociedade? Né? Inclusive, as pessoas nossas com menos poder aquisitivo sofrem já de obesidade. Assim como o México, né, vizinho dos Estados Unidos, né, onde 50% da população infantil sofre de sobrepeso. Onde é que estão as coisas, né? A qualidade da alimentar, a qualidade da educação alimentar. A gente está falando de educação alimentar e é um tema de sociedade, não é um tema mais do agricultor. A gente fala de educação ou reeducação alimentar. A gente fez alguns estudos e foi muito difícil, 2 anos atrás, quando a gente completou 150 anos, e a gente quis trazer para o Brasil, na nossa celebração, falar isso, sobre o tema de perdas e desperdício. A gente foi buscar estatísticas e não achava estatísticas, não encontrava estatísticas, né? E isso é um tema que nós temos, né? Enquanto a gente daí foi à Unicamp e foi buscar estatísticas, né, começamos a nos assombrar ainda mais. Porque uma coisa é você falar da soja, um grão, que o agricultor tem tecnologia, se o pequeno agricultor conta com as cooperativas, então seca a produção, comercializa ela seca, desidratada, né? E você pode falar de perdas de 15% por transporte e armazenagem, mas não tanto na cadeia do varejo.
Outra coisa é você falar dos produtos mais in natura e consumos frescos. Aí nós fomos à Unicamp, fomos trabalhar a fundo. No tomate, mencionado já aqui anteriormente, por ter mais de 90% de conteúdo de água, chegamos a perdas de 52% no total. 20% dentro da porteira, aí sim, porque ele poderia produzir mais se controlasse melhor pragas e doenças. Então, ele perde por pragas e doenças. São perdas. E perdas no transporte, que foi bem mencionado anteriormente. Nós falamos daí perda no processo industrial, perdas na gôndola do supermercado, perdas no varejo e nos restaurantes e nas casas, chegamos a 52%. Mais de 2 milhões de toneladas perdidas anualmente na cadeia do tomate. Como é que a gente pode aceitar isso sendo brasileiro? Né? 50% de perda. Isso está precificado para o consumidor. Né? Eu, às vezes, chego a pensar que, por o alimento ser tão barato no Brasil, por todo o trabalho que o agricultor fez de disponibilizar tanto alimento, o custo dele na cadeia, na cesta alimentar, ficou tão baixo que a gente se dá o luxo de perder 50%. Então, talvez seja essa uma das causas, que quando o preço do tomate sobe, todo mundo fica apavorado e coloca a culpa no clima e no agricultor. Esquece de falar que 30 e poucos % da perda no tomate está após a porteira. O agricultor tem feito um trabalho espetacular, aumentando a produção na mesma área. Os elos da cadeia após a porteira talvez não fizeram ainda a sua lição de casa e precificam a perda para o consumidor. Na batata, chegamos a perdas de 380 mil toneladas por ano. É mais do que alguns países africanos precisariam para matar a sua fome. 380 mil toneladas. Isso se fala em desperdício. A Associação Brasileira de Produtores de Batata, que falam de desperdício, jogam na lata do lixo 380 mil toneladas por ano, sem considerar as perdas anteriores dentro da propriedade e no transporte. Isso não dá para a gente aceitar. E na perda da batata, porque o consumidor quer uma batata redonda, bonita, de boa aparência, o produtor já descarta aquela batata aqui, extremamente saudável, qualidade alimentar espetacular, mesmo conteúdo de vitaminas, qualidade, mas o consumidor quer a batata redonda, bonita, bem formada, o supermercado também descarta e não compra dele aquela batata que o cliente dele não quer. Então, ou seja, nós estamos falando de conscientização de consumo, né, de reeducação alimentar, seja nas escolas, programas de governo, programas de supermercado, conscientização de quem cozinha, seja nos restaurantes, nos chefes de cozinha, a quem cozinha em casa todo dia. Então, nós estamos falando de um problema muito mais amplo e as estatísticas são realmente alarmantes. Uma das grandes conclusões que chegamos também é que o agricultor faz um trabalho espetacular, como eu comentei. O problema de armazenagem, câmeras frias, impacto físico pós-colheita, né, o desperdício, falta de consciência. É melhor sobrar do que faltar. Esse é um paradigma que a gente tem que mudar na nossa consciência. Tem que fazer aquilo que é justo, aquilo que precisa. Cobrar por aquilo que o consumidor no restaurante consome, não considerar que 30% do prato vai ser jogado fora. Então, essa questão da nossa cultura brasileira, quando recebe as pessoas, é melhor sobrar do que faltar, a gente tem que rever isso, porque nós não passamos, como foi mencionado aqui, por guerras, né? A gente não passou por falta de alimento até hoje no Brasil. Né? E quando hoje o Marcos Yankee falou, agora domingo, na publicação dele, que se a gente reduzisse as perdas do mundo em 30%, a gente alimentaria 1 bilhão de pessoas, que são mais ou menos o que tem fome no mundo, a gente resolveria o problema. Ou seja, o desafio de alimentar os 9 bilhões de pessoas em 2050, eu sou convicto que a gente atende, produzindo mais na mesma área plantada e reduzindo as perdas e desperdício. A gente vai conseguir alimentar os 9 bilhões de pessoas. Mas aí vem a grande resposta, que eu acredito, a grande solução, que é o que a gente vê nesse evento hoje aqui. Toda a cadeia produtiva, praticamente toda ela representada aqui, e representada aí nas cadeiras. A gente não pode mais tratar esse tema olhando cada elo individualmente. Você entrega um produto na porta da propriedade, o próximo elo tem que ter a sua responsabilidade. O próximo até o consumidor, até o descarte. E, para mim, a grande solução para o problema é esta, é a cocriação, é a corresponsabilidade
do setor da cadeia de valor, e não mais falar setor produtivo, setor de consumo, setor de varejo. É a cadeia de valor que tem que trabalhar junta. Aí a solução passa pela cocriação e a corresponsabilidade. Nós temos a oportunidade de dar uma lição para o mundo. Né? O setor produtivo no Brasil, o setor agrícola no Brasil vem rompendo todas as crises. As nossas crises não são do setor agro não são relacionadas à crise política ou à crise econômica interna. As nossas crises no setor agro têm sido relacionadas a clima. Faltou alimento por causa de clima. Nós estamos dando uma lição para o mundo de um setor que cresceu independente de subsídios, de protecionismo, que foi e fez a lição de casa dentro da porteira. Daqui para frente, eu acredito que a solução passa por isso que a gente está vendo nesse fórum hoje aqui. Cocriação e corresponsabilidade, educação, reeducação alimentar e conscientização. E aí gostaria de encerrar novamente parabenizando, porque enquanto nós falamos dentro do setor, a gente não vai resolver o problema. A mídia, a comunicação correta, desvendando mitos e fatos, é, para mim, o primeiro caminho para a gente realmente dar uma lição para o mundo, não só dentro da porteira, também no fora da porteira. Eduque. Rapidinho. Tem desperdício em insumos? Tem perdas em insumos na agricultura? Pouco. A gente estudou isso também. Pouco porque o agricultor conta insumo como um custo, né? Ele conta em semente talvez como um investimento, o insumo, seja fertilizante ou defensivo, como um custo. Ele gostaria de usar o mínimo necessário. O agricultor brasileiro não rasga dinheiro, não compra defensivo porque gosta, não compra adubo porque gosta. Né? O agricultor brasileiro faz a conta. O desperdício é mínimo, até porque a armazenagem desses produtos são críticas. Né? As questões ambientais de armazenagem de produtos, de insumos e químicos são regulamentadas, a fiscalização é severa nesse aspecto. O que ele ainda perde um pouco é por falta de uma agricultura de precisão mais correta. Em fertilizantes, vem se reduzindo muito o desperdício, porque você consegue, com a agricultura de precisão, regular a dosagem do fertilizante por talhão da sua propriedade. Os agricultores que evoluíram para a agricultura de precisão em fertilização reduziram de 10% a 20% já do consumo de fertilizantes, né? E dentro da porteira por agricultura de precisão. Porém, a gente joga fora, se a gente olhar a cadeia inteira com desperdício, a gente está jogando fora 20% dos fertilizantes comprados. Por quê? A gente está jogando no desperdício do alimento e não dentro da propriedade. A gente perde muito mais hoje fertilizantes e defensivos pelo desperdício do que pelo agricultor. Então, eu acredito que essa lição de casa, o agricultor brasileiro, com o apoio das empresas de tecnologia, os fertilizantes, também com o apoio da agricultura de precisão, os equipamentos hoje da empresa, das máquinas, tratores, que ajudam a fazer por GPS, por satélite, toda a precisão da agricultura, reduziram essa perda dentro da propriedade. Talvez hoje, me arrisco aqui a dizer, talvez seja 5% o potencial de redução disso, porque já é um uso racional, extremamente racional. O grande desafio, na minha visão, é fora da porteira. Obrigado, Eduque. Bom, Anita, senhores, nós temos muitas perguntas para vocês aqui. Então, eu vou pedir, nós temos só 12 minutos, que sejam rápidos nas respostas. Eu vou procurar concentrar as perguntas para os painelistas. Tem uma pergunta aqui que eu acho importante para você, Márcio. É a seguinte: considerando o valor que o produtor recebe e o valor que o consumidor paga, qual é o peso de transporte, embalagem, armazenagem nessa diferença? Está falando um pouco de custo que são agregados à cadeia, e aí a gente precisa separar um pouquinho as diversas cadeias. Mas isto, na área de FLV, ultrapassa aí os 20% de custo que é agregado na cadeia. Agora, eu só queria acrescentar um número que acho que era importante também, dizer hoje que 73% de tudo que é consumido pela população brasileira é abastecido pelo supermercado. Tem uma responsabilidade muito grande
na questão aí do abastecimento e da logística a nível Brasil como um todo. Anita, tem duas perguntas para você aqui. Uma é a seguinte: 100 toneladas de alimentos bons e próprios para consumo são desperdiçados e jogados no lixo todos os dias no CEAGESP. Como melhor destino esses alimentos? Aumentar e alavancar a ação do Banco CEAGESP de alimentos é uma solução? Espera aí que tem mais um. O banco. Espera um pouquinho, já vou perguntar mais um. Nós temos lá dentro do nosso SEASA 300 entidades que vão lá receber doação. E temos um banco de alimentos. Só que, na realidade, o que nós temos que fazer é prevenção de perdas. Não adianta a gente ficar medindo perdas. Nós temos que tomar as medidas necessárias para que essas perdas não aconteçam. No momento em que não houver perda, nós temos uma diferenciação de valor imensa por qualidade e por tamanho. Então, os produtos de classificação, por exemplo, o chuchu miúdo vale 2 vezes mais do que um chuchu graúdo, porque ele é mais tenro. Então, nós podemos ter um produto mais barato para ser doado, adquirido, mas a gente tem que trabalhar com prevenção de perdas. Uma outra pergunta para você, aqui não está assinada, mas diz assim: o CEAGESP necessita de modernização. Não seria uma forma de melhorar o desperdício? Suas instalações precisam de cuidados para receber melhor alimentação ao produto do produtor. Bom, isso eu concordo plenamente. O CEAGESP precisa de modernizar, precisa de muitas coisas, né? Além de modernização da infraestrutura nossa, nós temos que ter um trabalho grande de melhoria da logística de transporte e de transparência na comercialização. Um dos fatores grandes de perda é que o produtor, como não existe transparência na definição da qualidade, do tamanho, o produtor, muitas vezes, deixa de receber a diferenciação de valor que o produto dele merece. Ele manda o produto mal classificado, aí você tem todo um manuseio dentro do mercado. Isso tudo leva a perda, né? Márcio, agora tem uma pergunta do Gerson Antolini, da Food Forward. Pergunta interessante. Por que e quando foi decidido que os produtos hortifrutigranjeiros devem ser vendidos por quilo? Eu acho que desde os primórdios, né? Acho que desde os primórdios esse é usos e costumes, vamos dizer assim, que a venda é por quilo. Mas isso vem mudando ao longo do tempo. Isso vem mudando e é um trabalho da questão da adequação das embalagens. Tem categorias hoje que, basicamente, a categoria toda hoje já está adequada em novos formatos de venda que não seja o quilo. Mas é uma coisa que ainda vai demorar um pouquinho aí pela frente. Leduc, uma pergunta para você. Somos o país que mais usa fertilizantes e defensivos agrícolas do mundo. Tem alguma coisa errada? Não, claro que não. Nós não somos o país dos melhores solos do mundo. O uso de fertilizantes de maneira racional foi quem levou o Brasil a produzir no Cerrado um solo ácido, rico em alumínio, que precisava calcário e fertilizantes para entrar no mapa da produção mundial. Então, nós não temos um solo tão bom como os cinturões americanos, não temos um solo tão fértil naturalmente como os solos propriamente argentinos. É uma questão de tecnologia e inovação. A tecnologia levou o Brasil ao lugar que está, e a tecnologia, inclusive, em fertilizantes defensivos. Então, é uma necessidade. E os solos que a gente não usava fertilizantes ou plantava anteriormente, há 20 a 30 anos atrás, hoje são muito mais férteis e com muito mais biodiversidade do que eles eram. Hoje os solos, mesmo não só falando em Cerrado, falando nas regiões dos Campos Gerais, no Paraná, solos extremamente arenosos, cheios de erosão, que não eram possíveis para a agricultura, comprados pelos holandeses na época da imigração, são solos hoje férteis, com matéria orgânica,
altamente produtivos, que valem muito mais do que antes. A qualidade dos agricultores que usam tecnologia no brasileiro, o solo tem melhorado a cada ano. Então, não tem nada de errado com isso. Se você fizer da forma certa, e o agricultor hoje é um preservacionista, porque o patrimônio dele vale da qualidade do solo. Uma propriedade hoje vale pela sua produtividade, e não pelo tamanho. O quanto você produz naquele hectare. Um solo mais fértil hoje melhor vale mais. Então, o agricultor hoje passou a ser preservacionista e melhorador de solo, né? O crítico é em países onde o agricultor não é proprietário do solo, só arrenda, porque você tem que investir. O agricultor brasileiro vem investindo nos solos há anos consecutivos. Então, eu não vejo isso como problema, vejo como solução. Em defensivos agrícolas é outro paradigma. O Brasil, o maior usuário de defensivos agrícolas do mundo, o Brasil é o único que produz quase de 2 a 3 safras por ano. Nós não falamos de rotação de cultura que os outros países falam, nós falamos intensificação de cultura, de agricultura. Nós plantamos 2 a 3 safras no mesmo hectare. E quando a gente divide, a estatística correta é se você dividir o quanto se usa de defensivo agrícola no Brasil pela produção de alimentos que o Brasil produz, e não pelo volume. É claro que vamos ser o maior. Estamos numa agricultura tropical, né, com a dinâmica de pragas e doenças muito diferentes de países de climas mais frios, né? Estamos num ambiente de intensificação de cultura, de plantio direto, que exige o seu manejo químico também, para preservar o meio ambiente. Não fazemos manejo químico porque queremos, porque para preservar o ambiente e a erosão, nós usamos o plantio direto. Então, quando a gente usa o que o Brasil produz de alimento, ou de biomassa usada, né, o quanto o Brasil produz pela quantidade de defensivos usados, o Brasil hoje consome 6 vezes ainda menos do que a Europa, 10 vezes menos do que o Japão, menos que os Estados Unidos, né? Só perdemos da Rússia, só usamos mais do que a Rússia por hectare, ou por tonelada de alimento produzido, porque a Rússia tem um inverno de 6 meses que controla qualquer coisa. Então, é um paradigma, e eu gosto do tema mitos e fatos, porque este é um mito. O fato é outro. Turra, uma pergunta aqui curiosa. Primeiro, é mito ou é fato de que 80% do milho e soja plantado no Brasil são destinados à alimentação de animais? É mito ou é verdade que 80% da produção de soja e milho no Brasil são destinados à alimentação animal? Não. Milho, nós consumimos aqui no Brasil 48 milhões de toneladas vai para a alimentação animal. E soja, farelo de soja, não mais de 20 milhões de toneladas de farelo de soja para alimentação animal. E tomara que um dia a gente não exporte commodity, possa exportar produto com valor agregado, frango, carne, suína, bovina, de aves, etc. Então, não é verdade. Para alimentação animal, no Brasil, o consumo de soja e milho é esse, e a renda, só para dar uma ideia a vocês, é a seguinte: eu fiz uma conta. Se nós tivéssemos pego toda a soja e milho que utilizamos em 8 bilhões de dólares de exportação de aves e suínos, nós teríamos conseguido apenas menos de 2 bilhões de dólares. A transformação elevou para 8 bilhões e meio de dólares. Esta é a riqueza que nós precisamos chegar. Por exemplo, ainda somos muito pobres na transformação do processamento. Nós exportamos, em média, 2.000 dólares por tonelada do nosso produto. A Tailândia consegue, por transformação, 4.500 dólares, porque ela vende produto com valor agregado. Bom, nós temos só 2 minutos e eu quero ser muito obediente aqui em relação às regras do evento. Então, eu vou ter que fazer uma pergunta final para todos os 4, mas peço que respondam muito rapidamente. Começando com você, Anita. São, na verdade, 2 perguntas, e várias perguntas não serão respondidas por falta de tempo, lamentavelmente. Programas intersetoriais de desenvolvimento local seriam alternativa para a redução do desperdício do campo à mesa?
e uma pergunta ligada a ela. O desperdício é um fato de todos os setores, conforme aqui apresentado. Pesquisas são feitas, estudos são apresentados, mas o que de fato pode se fazer com os resíduos gerados, já que acabam todos como destinos aterros sanitários? Então, são duas questões ligadas à mesma coisa. Tem estudo, tem pesquisa, todo mundo sabe que acontece desperdício. O que fazer? Rapidinho, Anita. Bom, lá na CEAGESP, no meu setor, nós desenvolvemos ferramentas de modernização no setor e de transparência. Então, e de prevenção. Nós precisamos trabalhar prevenção na agricultura, adotando boas práticas agrícolas, coisa que a gente não faz. Pelo menos no nosso setor aqui. Pode ser que soja, milho e tal, mas no nosso setor nós temos grandes problemas. Nós não temos nem ao menos a tecnologia necessária e disponível para que isso seja feito. Nós temos toda a questão de carga e descarga. Nós trabalhamos com um mundo pulverizado, milhares de produtores, milhares de origens, produtores especializados, produto extremamente perecível. É uma logística do pequeno. Nós temos desenvolvido, rapidinho, normas de padrões mínimos de qualidade, trabalho de manuseio mínimo no varejo, um programa que se chama Horta-Escolha, que ajuda o serviço de alimentação, é um programa de apoio à tomada de decisão, fizemos junto com a FAPESP, com o financiamento da FAPESP, junto com a Exalc, para a escolha do produto de melhor custo-benefício. Um grande problema que tem é o produtor não sabe, uma parte dessas perdas na roça é o quê? O produto muito miúdo, ou deformado, ou manchado, que não consegue ser vendido. Então, esse programa visa isso, a melhor destinação de cada produto. Eu vou ser bastante rápido, vou contribuir aqui com o tempo, mas eu acho que só é através da transparência na cadeia produtiva como um todo, né? Nós estamos tratando o assunto desde dos produtores de semente, produtores de milho, produtores de defensivos agrícolas e tal, através do quê? De um processo de educação. Educação, comunicação e transparência. Eu acho que só dessa forma a gente vai conseguir. E nós temos metas já estabelecidas para 2020, 2025 e assim por diante, de redução do desperdício na cadeia e nos supermercados. Obrigado. Leduc. Intersetorial é a solução para mim. Comunicação. Comunicação. Não é dinheiro, porque os países... Estados Unidos é o campeão de desperdício. Não é renda per capita o problema que a gente está falando aqui. É comunicação, educação e trabalhar como setor em metas claras de redução, olhando como cadeia produtiva. Concordo, comunicação, eu acho que assim, educação também, porque nós estamos observando, por exemplo, que é impossível, mesmo com maquinárias novas, a gente continuar perdendo no plantio, perdendo uma imensidão de produto no transporte, na armazenagem, e também uma educação para a gente consumir o que é necessário, não desperdiçar na mesa, porque eu estava vendo, Roberto, que absurdo, por exemplo, frutas e legumes, nós estamos desperdiçando 44%. Carne, 4%, nossos exageros, raízes e tubérculos, 20%, e um dado das perdas no mundo que é impressionante, e eu acho que exige de todos uma reflexão, é o seguinte: nós estamos jogando fora 198 milhões de hectares de terras cultivadas, cujo produto vai para a lixeira. 24% de toda a água usada para a agricultura é jogada fora. 70 milhões de piscinas olímpicas poderiam ser enchidas com essa água que perdemos. Sementes perdidas e também produto perdido e a fome no mundo. Que pena. Ok. Bom, parece claro, a Jovem Pan foi esperta nesse processo aqui. Tem um produtor rural, tem um produtor de insumos, tem um distribuidor
varejista na área de hortifruti caseiro, tem supermercado e tem exportador de carne e consumo interno também. Então, as cadeias estão aqui representadas, de certa forma. E acho que o final que a gente pode ter como conclusão desse painel é o seguinte: só tem um jeito, é trabalhar como cadeia produtiva mesmo. Isso é um problema ainda no Brasil. Todos temos o conceito de cadeia produtiva muito claro, mas, na prática, ainda não funcionamos como cadeia. É preciso trabalhar mais agilmente. Papel da ABAG, Caio Carvalho. Muito obrigado, Turra, Leduc, Márcio, Anita. Obrigado pela atenção. Jovem Pan, muito obrigado pela oportunidade.